Olá, esse é mais um Atitude TCE Entrevista. Eu sou Marcos Rolim e o entrevistado de hoje é o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, César Miola. Ele vem se dedicando muito ao tema da educação e é sobre esse tema, educação, objeto da sua dedicação por uma vida inteira como conselheiro, que nós vamos conversar. Doutor Miola, uma satisfação tê-lo mais uma vez no programa. É sempre uma honra contar com a sua presença. Eu sei que a sua agenda é muito disputada, e sei que não é fácil reservar um tempo para esse tipo de atividade, mas quero lhe agradecer muito e quero, de início, começar lhe perguntando sobre como o senhor está percebendo, qual a sua sensibilidade mais ampla a respeito do tema da educação durante esse período de pandemia. Quer dizer, como estão as nossas crianças e adolescentes em casa, que tipo de providência tem sido tomada, que tipo de limite vem sendo observado com relação à oferta da educação para esses jovens. Por favor. Bem, minha saudação a você e a todos aqueles que nos acompanham agora. De fato, eu tenho um compromisso desde sempre com a agenda da educação pública com qualidade e equidade. Sou egresso da escola pública, fiz boa parte da minha formação em instituições das redes públicas de ensino e no Tribunal de Contas tenho tido também a oportunidade que a instituição e que o sistema de controle externo oferece de trabalhar mais intensamente essa agenda. Começamos há alguns anos dando foco na educação infantil, mas recentemente, através do Comitê Técnico da Educação do Instituto Rui Barbosa, temos procurado olhar, sobretudo, para a educação básica brasileira, ajudando os órgãos de controle na sua atuação em defesa da concretização desse direito fundamental. Para isso, temos do sistema, no âmbito do Instituto Rui Barbosa, que é uma entidade que congrega os 33 tribunais de contas brasileiros, um comitê técnico voltado especificamente para a educação, através do qual nós ajudamos a formular sugestões, práticas de auditoria, metodologias de fiscalização, tendo como eixo central aquele conjunto de garantias e de princípios previstos na Constituição e também o que está assegurado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a conhecida LDB, e no Plano Nacional de Educação, que vigora no momento, que é uma lei de 2014, por sinal, no mês de junho, estará completando 6 anos. Então, essas são as grandes balizas que têm pautado a atuação dos tribunais de contas em relação a essa agenda. Por que isso é importante? Nós já falamos sobre isso em outra oportunidade. O Brasil tem históricas vinculações de recursos à manutenção e desenvolvimento do ensino, desde a Constituição de 1934, com interrupção em 1937 e 1967, nessas duas constituições que foram, por assim dizer, outorgadas em períodos de exceção. Mas a vinculação de recursos não foi e não é a garantia por si mesma da melhoria do quadro. Se não fosse esse contexto, nós poderíamos dizer, bem, por que é que ainda temos mais de 11 milhões de analfabetos adultos? Por que é que mais ou menos a metade das crianças na faixa etária de 8 anos não tem aprendido o mínimo suficiente em leitura e matemática, por exemplo, e menos de 10% dos alunos que concluem o ensino médio, e esse dado é extremamente impactante, têm proficiência em matemática. Significa dizer que temos problemas, ainda temos, de financiamento, ou, para ser mais preciso, há um subfinanciamento na educação, tal qual ocorre na saúde. Vide agora toda a questão relacionada ao combate à Covid-19, as medidas de prevenção e de tratamento. E na área da educação temos também as questões relacionadas à dificuldade na gestão. Então, os tribunais de contas têm procurado olhar para esse processo para além da perspectiva formal, ou seja, se os mínimos previstos na Constituição da República, nas constituições estaduais, nas leis orgânicas, vêm sendo cumpridos, e sim atentar para aquilo que nós chamamos de mínimo material. Em que medida esses investimentos das instituições, dos poderes
brasileiros de cada esfera, vem se traduzindo em melhoria de desempenho. É uma análise mais de natureza qualitativa, efetivamente, para mensurar as entregas feitas à sociedade e à população através dessa política pública que, em termos gerais, envolve, nos estados e municípios, praticamente 1/4 dos seus orçamentos. Nós vínhamos com esse trabalho, com várias frentes em relação a esse assunto junto aos tribunais brasileiros, sempre numa atuação de caráter orientador, de articulação, coordenação, porque o Instituto Rui Barbosa, evidentemente, não tem a ascendência, nós nem mesmo temos um Conselho Nacional de Tribunais de Contas, tal qual ocorre com o Ministério Público e com o Poder Judiciário. E fomos, de alguma maneira, tal qual se dá com praticamente todas as esferas de atuação do poder público e da sociedade, de uma maneira geral, tragados por esse processo envolvendo a decretação da calamidade pública por conta da pandemia. Doutor Miola, esses dados que o senhor traz são impressionantes, eles dão conta de uma enorme defasagem e de desafios impressionantes na área da educação pública no Brasil. E agora, na pandemia, essa situação deve ter se agravado bastante. O que o senhor está observando? Por certo. Então, eu dizia, nós estávamos exatamente nesse processo de estímulo aos tribunais de contas, numa ação fiscalizadora de natureza qualitativa para a obtenção de melhores resultados. Sobrevém a pandemia, somos todos, de alguma maneira, tragados por esse processo, então redirecionamos algumas das nossas iniciativas. A primeira providência foi editar uma nota técnica com sugestões e várias recomendações aos tribunais de contas brasileiros para atuar em relação ao período de crise mais aguda, mas também em relação ao momento em que nós tivermos o retorno às atividades presenciais. Essa nota técnica contemplou temas como, por exemplo, a merenda escolar, seja a distribuição dos alimentos, aqueles então estocados, os novos a serem adquiridos, os eventuais vouchers. Nós percebemos, ao longo desse período, que muitas crianças, alunas das escolas públicas, hoje não estão recebendo merenda escolar, porque os critérios para a distribuição dos itens acabaram sendo mais rigorosos. Normalmente as famílias inscritas no Bolsa Família e no CadÚnico, mas há um universo grande que se estima de 6 a 7 milhões de crianças e jovens que não estão recebendo a merenda escolar nesse período. Também tratamos de recomendar aos tribunais de contas um processo de acompanhamento em relação à gestão orçamentária, de pessoal, contratações, concursos. O aspecto da temática pedagógica, quais são os conteúdos que estão sendo oferecidos, de que forma esse material vem sendo entregue às crianças, aos jovens, aos adolescentes, às suas famílias, não é? Que ferramentas estão sendo utilizadas, porque nós sabemos que há um grande déficit de inclusão digital no país, embora se fale que 2/3 das famílias brasileiras têm acesso à internet, talvez melhor seria dizer que tem conexão muitas vezes, porque acesso efetivo, real, nem sempre ocorre por conta de serem pacotes limitados para poucos serviços e as chamadas videoaulas, a educação à distância exige outro ferramental. Mas estamos procurando estimular todas as alternativas para que haja manutenção, a preservação dos vínculos, seja através de entrega de apostilamentos, de outros materiais, o uso do rádio, que é muito importante. O Brasil tem uma rede de mais de 500 emissoras de rádio comunitárias, e as próprias emissoras comerciais certamente seriam parceiras num processo que envolvesse o uso desse veículo que tem cobertura, abrangência em todo o território nacional. O nosso papel é de estimular, de orientar, temos respondido muitas consultas nos tribunais de contas, tentando nos aproximar dos gestores, dos profissionais da educação, na tentativa, como eu dizia, de se cultivar o vínculo. O ano vai ser fortemente impactado do ponto de vista da aprendizagem, dos conteúdos a serem transmitidos, disso nós não temos dúvida. Mas o fundamental é preservar esse vínculo, é exatamente fazer com que o retorno possa acontecer dentro de uma normalidade, pelo menos relativa. A ideia é prevenir a evasão e o abandono, que já são uma realidade muito presente em boa parte das redes de ensino públicas do país. Por isso também nós fizemos uma parceria com o Conselho Nacional do Ministério Público, nós, que eu digo, o Instituto Rui Barbosa e a Atricom, a entidade dos membros dos Tribunais de Contas. Esse convênio envolve o Conselho Nacional do Ministério Público e o Unicef, e o foco é exatamente a prevenção, a atuação em relação à evasão e ao abandono. Nós queremos
com esse esforço, fazer com que os estudantes se mantenham vinculados às suas redes, que as famílias participem ativamente desse processo e que nós, da melhor maneira possível, encontremos mecanismos de mitigar os impactos, os efeitos danosos sofridos por essas crianças durante esse período. Nós temos convicção de que se precisará olhar para este momento da nossa história com outros olhos, não é? A perspectiva da aprendizagem, da Base Nacional Comum Curricular, tudo isso deverá ser vislumbrado dentro de um contexto de excepcionalidade e acredito que os tribunais de contas têm contribuído, colaborado com isso. Inclusive, há outras iniciativas que, se houver oportunidade ao longo desse nosso diálogo, eu gostaria de mencionar. Muito bem. Doutor César, o senhor mencionou há pouco essa possibilidade de uso dos meios de comunicação social, rádio e televisão, nesse momento tão grave de desafio para a educação pública no Brasil. E eu lembro que os meios de comunicação social, como a Constituição assim os define, rádio e televisão, são meios de natureza pública. A rigor, o Estado poderia requisitar, inclusive, horários nesses programas, não haveria nesse particular qualquer grande dificuldade. Eu não sei se houve iniciativa ou se há alguma iniciativa sendo articulada nesse sentido, mas me parece que faz todo sentido o que o senhor lembra, porque a conexão de internet para receber aula é uma coisa muito difícil, né? Enquanto que ligar o rádio à televisão parece muito mais simples, né? Exato. Inclusive, no caso do rádio, com uma facilidade maior. Na comunicação, vocês sabem, o veículo televisão adquire um pouco mais de complexidade na parte de produção, o rádio tem mais simplicidade, mais espontaneidade. Então, nós temos, assim, de fato, nos dirigido aos gestores, às redes, para trazer à tona. Não temos a possibilidade de impor condutas nesse sentido, mas de recomendar fortemente o uso, por exemplo, do rádio, que eu particularmente considero muito efetivo, pode ser muito eficaz em relação a esse objetivo. Agora, durante esse processo, logo depois da nota técnica que foi emitida pelo Comitê da Educação do Instituto Rui Barbosa, nós estamos desenvolvendo um outro projeto que procura exatamente acompanhar concretamente o que é que está se passando nas redes municipais e estaduais. O foco é a educação básica e nós, através de uma parceria com o Instituto IED de São Paulo, que é o Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional, nós elaboramos um conjunto de questões, aproximadamente 100 itens são objeto dessa, praticamente uma auditoria, embora formalmente não se trate disso. Através desse mecanismo, nós estamos conhecendo a realidade do ambiente de gestão das redes e da atividade fim, propriamente, os conteúdos que estão sendo transmitidos, e vamos ter esse produto ao longo do mês de junho à disposição de todos os gestores educacionais e também dos órgãos de controle externo, porque será uma espécie de uma radiografia do que acontece no Brasil inteiro, haja vista que nós temos 26 tribunais de contas do país participando desse projeto, mais de 100 auditores envolvidos, e aí então nós teremos ainda condições mais concretas de estimular e de indicar medidas que podem ser adotadas pelos gestores dentro dessa ideia, como eu disse, de diminuir os impactos vividos nesse momento no ensino fundamental. Veja que nós estamos tratando de mais de 40 milhões de estudantes das redes públicas da educação básica do país. É um universo extraordinário, maior que a população de um país como a Argentina, por exemplo. Sem dúvida. Eu quero retomar esse ponto com o senhor e queria falar um pouquinho sobre a situação do Fundeb. Acho que é importante explicar para todos o que está acontecendo hoje com relação ao Fundeb, a sua importância, etc. Antes disso, eu quero lhe propor uma frase de atitude, conselheiro Miola. O senhor já participou do programa, sabe como é que nós fazemos essa janela com uma frase de um pensador para eventual comentário. E como eu sei da sua predileção, escolhi Santo Agostinho. Podemos ver a frase agora? Sim, por favor. Prefiro os que me criticam porque me corrigem, aos que me elogiam porque me corrompem. O que o senhor acha dessa frase? É uma frase forte. Eu procuro lidar com os eventuais e muito escassos elogios com muita serenidade para que não sofra esse impacto tão deletério da frase de Santo Agostinho, que é um pensador do qual, de fato, eu gosto muito. Mas eu procuro também me balizar dentro dessa linha de conduta, sobretudo no exercício de uma função pública tão relevante e complexa como é a do controle externo. Aliás, você tem bem presente que nós já falamos sobre
outros pensamentos de Santo Agostinho, e há uma outra expressão dele, uma outra frase que eu costumo dizer é muito válida para o Tribunal de Contas, para os órgãos de controle, quando ele escreveu da seguinte maneira: não basta fazer coisas boas, é preciso fazê-las bem. Então, o nosso desafio agora é ainda maior, é fazer cada vez melhor esse nosso trabalho no sentido de buscar que se dê efetividade ao direito fundamental à educação. E no tocante ao financiamento, que você tão oportunamente lembrou, o aspecto do Fundeb, aqui, claro, as inquietudes são muito grandes, porque nós temos uma discussão na Câmara dos Deputados, a chamada PEC número 15, está ainda no plano da comissão, não foi ao plenário, e ali se está construindo o chamado novo Fundeb, através do qual, por exemplo, a participação da União, que hoje é em torno de 10% da massa de recursos do fundo, passaria a 20% de maneira gradual. Já parecia ser insuficiente à luz da realidade pré-pandemia. Agora, esse aspecto vem ainda muito mais relevo. Por quê? Porque o Fundeb, nós sabemos, é constituído basicamente por receitas dos estados e dos municípios. Os fundos de participação, claro, mas garantidos pela Constituição, e o ICMS, que é um grande provedor do Fundeb. As receitas dos estados, dos municípios, da própria União, claro, as receitas públicas, de uma maneira geral, estão sendo fortemente impactadas. Então, qual é a tendência? As fontes que alimentam esse fundo vão diminuir e, portanto, o fundo será menor. Então, a complementação da União não apenas deverá aumentar na proporção que se cogitava, vai ser ainda maior. Há um avanço previsto ali para que os recursos cheguem às redes. Hoje, não sei se todos sabem, mas é importante dizer, a grande fonte de financiamento do fundo são os estados e municípios. A União participa, como eu disse, com apenas em torno de 10%. Quer-se essa ampliação e também que os recursos cheguem diretamente às redes que mais precisam. Hoje, só 9 estados da federação recebem complementação da União. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, na maioria dos estados, não há acréscimo de recursos. E o que se deseja, e a proposta que está na Câmara caminha nesse sentido, é que as redes municipais locais recebam. Então, os chamados municípios pobres de estados ricos, ou o contrário, esses municípios venham efetivamente a receber os recursos que necessitam. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos muitas redes que necessitam de apoio, já precisavam muito antes do problema trazido pela pandemia e agora ainda mais. Mas nós precisamos enfrentar outras questões. Isso não vai ser suficiente. O Brasil vai ter que voltar os olhos com muita atenção e com muita profundidade para o tema das desonerações, dos incentivos fiscais, dos benefícios de toda a ordem. Seja na União, onde o impacto é extraordinariamente grande, dados do TCU indicam que esse conjunto de benefícios, sob as mais variadas roupagens, superou 300 bilhões de reais no ano passado. Também nos estados há muito. Não significa dizer que não pode haver incentivo, estímulo a determinada atividade econômica, itens deprimidos, enfim, as justificativas podem ser válidas e são as mais variáveis. O que nós pretendemos é que se revisite todo esse contexto, se reexamine quais são efetivamente os benefícios trazidos para a sociedade com essas desonerações e se faça uma revisão daqueles muitos casos que, pela nossa análise, inclusive aqui no Estado, se constata, eles precisam ser objeto de um novo tratamento. O financiamento da educação e de todas as políticas públicas está e estará fortemente impactado. Agora, há uma prioridade colocada na Constituição para a criança, o jovem e o adolescente. Está lá no artigo 227. Então, todas as ações devem convergir para isso. Embora, veja que a recente lei complementar que previu a compensação para estados e municípios, ao alocar esse montante de 50 bilhões de reais, não vinculou recursos à educação. E se nós estivéssemos em condições normais, 25% do que hoje foi objeto de perda estaria sendo direcionado para a educação e não necessariamente acontecerá isso. Sim, sim. Nesse particular, doutor Miola, o tema dos incentivos fiscais, desonerações e outras formas que beneficiam muitas empresas no Brasil, os tribunais de contas têm tido uma dificuldade, muitas vezes, de acesso a esses dados, né? Aqui mesmo no Rio Grande do Sul houve uma discussão que durou muitos anos. Parece que agora as coisas mudaram. Qual é a situação atual?
o Rio Grande do Sul tem tido, o Tribunal de Contas do Estado tem, de fato, acesso pleno aos dados da Fazenda sobre esses mecanismos de incentivo fiscal? Nós recebemos, no ano passado, do governo do Estado, uma série de informações, inclusive chanceladas com sigilo. Essas informações estão sendo examinadas pela unidade técnica do tribunal, no caso específico, inclusive com a supervisão do meu gabinete, porque elas estão, num primeiro momento, sendo examinadas no âmbito do processo de prestação de contas do senhor governador do Estado, relativo esse expediente ao exercício de 2019. Nós estamos examinando essa matéria, claro, com muito cuidado, com muita responsabilidade do ponto de vista de preservar as eventuais informações que tenham esse caráter sigiloso. Isso será tratado com muita responsabilidade. Mas estamos em processo de análise aqui no Estado, assim como ocorre em outras unidades da Federação e na própria União. De fato, era uma realidade que perpassava os vários entes da Federação, um hermetismo, uma espécie assim de redoma em torno desses dados. E, salvo por exceção, essas informações são públicas. Por que é que nós defendemos a publicidade do gasto público? Porque é de interesse da sociedade saber o que acontece. Então, salvo alguma exceção que precisa ser olhada acerca da sua exata conformação com a Constituição, com o Código Tributário Nacional, a sociedade precisa de ter informações, o Poder Legislativo precisa se apropriar desses dados para decidir. Não significa que ele não possa manter esses benefícios, esses incentivos, mas é preciso avaliar que tipo de ganho, que tipo de entrega é feita para o conjunto da sociedade com essas concessões. Muitas vezes nós reclamamos da falta de recursos, nos insurgimos contra a insuficiência dos investimentos, mas deixamos de cuidar desse processo. Então, essa análise está sendo feita e a nossa expectativa é entregar agora, quando do exame do parecer prévio, que deverá ocorrer proximamente, entregar ao Poder Legislativo, sobretudo, que quem julga as contas, mas à sociedade, informações capazes de permitir uma discussão transparente, democrática e que permita, então, eventualmente, revisar, do ponto de vista da competência legislativa, claro, essas deferências todas feitas ao longo de muitos anos, é bem verdade. Isso talvez seja de uma importância crucial, né? O senhor tem levantado ao longo dos anos essa observação de que os tribunais de contas muitas vezes se preocupam com as receitas, né? Se preocupam com a despesa, melhor dizendo, mas não se preocupam com as receitas, né? Então, o enfoque do controle externo sobre a receita dos entes fiscalizados talvez seja, de fato, uma providência muito importante, especialmente num momento como este de tanta crise, tanta falta de recursos. Nós vamos precisar agora levar à máxima potência o chamado princípio da eficiência da administração pública, e ele tem dois grandes pilares, né? Temos que olhar para a perspectiva do gasto e na dimensão da receita, do financiamento. Se nós não tivermos essa preocupação, a crise, que já é severa, será ainda maior e será paga justamente por aqueles que menos condições têm de arcar com esses encargos. O presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, inclusive, já fez algumas declarações públicas em relação à reforma tributária, mencionando, por exemplo, a necessidade de se rediscutir a chamada matriz tributária. Onde é que deve voltar, para que perspectiva se deve voltar a administração pública para o financiamento das suas obras, dos serviços? Quantos hoje não pagam ou pagam muito aquém do que poderiam, e os mais pobres acabam financiando, muitas vezes, o conjunto das despesas e dos investimentos públicos através dos tributos que recaem sobre o consumo, por exemplo, não é? Quando outras perspectivas poderiam ser adotadas de tributação e que não são, ou que têm uma incidência muito tímida. Essa discussão precisará ser pública, muito abrangente e transparente, porque, volto a dizer, senão nós teremos o seguinte, um processo de crise muito grave, que deverá ser prolongado por um período também longo, e os mais desassistidos, os mais pobres, ficarão participando desse financiamento, quando, na verdade, eles precisam ser destinatários de uma atenção. Não se trata de olhar de uma perspectiva meramente protecionista. Se trata de o Estado, do poder público, cumprir com a sua obrigação constitucional, que é exatamente a da diminuição das desigualdades, não é? Da promoção do bem de todos.
Nós estamos agora tendo milhões e milhões de brasileiros recebendo esse auxílio emergencial. Será que não é hora de avançar na discussão da chamada renda mínima e das suas fontes de financiamento e, a partir daí, alavancar um processo de mudança, de emancipação desses atores, dessas famílias? Tudo, me parece, precisa ser revisto. Nós não poderemos continuar olhando a administração pública, inclusive, na mesma perspectiva anterior. As relações contratuais, as formas de prestação de serviço público, me parece que tudo isso precisa ser colocado na agenda e o foro adequado, o primeiro, claro, pela legitimidade democrática, é o Congresso Nacional, mas com a participação da sociedade, seja do ponto de vista do financiamento, seja na perspectiva de que serviços, de que entregas se tem como expectativa do poder público para cumprir o que está na Constituição. E esses grandes pilares da Constituição não se modificaram e não vão se modificar. E o grande eixo, eu costumo dizer, é exatamente esse: é a diminuição das desigualdades, a busca do bem de todos. Muito bem. Doutor César, muito obrigado pela sua presença no programa. Foi esse o Atitude TCE Entrevista de hoje. Ficamos por aqui. Até a próxima semana. Muito obrigado.